Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada, ela chegou a engravidar, fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é uma das vítimas do Hamas que você defende, Johnny Manuel. Então a minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem de olhar no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Johnny Manuel? Jonas responde em 4 minutos. Eduardo Moura é tão desonesto, tão despreparado, que ele negou debate sobre a questão palestina na Câmara dos Vereadores, dizendo que aqui na Câmara dos Vereadores não é momento para falar de Palestina, que tem que falar de Recife. Aí ele trouxe o tempo inteiro o assunto do Hamas pro debate. E aí vamos lá. Hoje, Israel pratica um genocídio contra o povo palestino. Já matou mais de 70 mil pessoas. A maioria mulheres. Isso aqui é o problema que eu vejo, principalmente, como eu falei lá no vídeo do debate do Custernário com outro cara lá, com o MC Smith. Que é o cara, ele não pode falar nada contra o lado que ele defende. Ele não pode criticar, não pode fazer nenhuma crítica sem primeiro ficar horas e horas falando do adversário. Cara, eu já falei bem da ditadura do Pinochet. Eu não acho correto que a ditadura do Pinochet tenha usado de estupro como forma de tortura. Eu acho estupro uma coisa hedionda. Eu não acho correto que o fato de existirem 11 gravidezes que aconteceram no Chile decorrentes desses estupros. Eu não acho correto isso. E eu posso vir aqui e criticar esse fator do governo Pinochet. Por exemplo, se eu fosse um comunista, eu poderia, por exemplo, falar do Beria, que é um cara que ele era um estuprador, ele ajudou a construir campos de trabalho forçado. Eu poderia criticar muitas coisas do Beria, que se eu fosse comunista. Mas a esquerda moderna, ela não pode pegar qualquer crítica que seja possível de fazer contra o movimento que eles defendam. No caso aqui do Hamas, ele não pode falar que o Hamas está errado de fazer estupros, assim como Israel também está. Ele tem que falar que Israel está errado de fazer estupro, então o que o Hamas faz é justificável. Não é justificável. Não tem nada que justifique uma ação como essa. Ponto final. Mulheres e crianças. Contra ou a favor? Segura, Eduardo, segura. Segura, Eduardo, se acalma. O cara não quer responder, e você vê que o filho da puta do cara que devia fazer mediação no debate, né, que é um completo imbecil, ele não consegue fazer o cara responder a pergunta. No Vilela, por exemplo, se acontecesse, o Vilela estaria falando, pô, responde a pergunta aí, Manuel. Ele não consegue fazer isso, cara. Ele não consegue fazer com que a resposta seja curta, honesta e verdadeira. Se acalma, Contra ou a favor? se acalma, Tá se acalma, abusadinho, se é você, acalma. eu tô de boa. Ei, Checheiro, se acalma, vai. Contra ou a favor, Por favor, estuprador Eduardo, de vamos mulher? embora, tu vai falar agora. Contra ou a favor? Ele não pode dizer se é contra ou a favor. Esse é o problema. Ele não pode falar, não, eu sou contra. Eu acho que isso aqui foi um erro do movimento. Ele não pode falar isso. Israel está praticando um massacre Novamente, ele volta a não falar sobre o assunto. no Líbano. Israel está atacando o povo iraniano, inclusive bombardeou uma escola e matou de mais 160 meninas, enquanto esse Ele não responde a pergunta, ele continua indo para outros assuntos. sujeito, para não falar um palavrão, tá fazendo graça, tá achando engraçado. Israel foi o país que mais matou jornalistas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Agora ele começou no Israel, né? Matar jornalista é a coisa mais correta a se fazer, cara. Porque se você vê o estado do jornalismo brasileiro, cara, você começa a entender porque que ditadura mata jornalista. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU, que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado israelense estuprar palestinas. Cara, é isso que eu falo que é o lance que não dá uma certa hipocrisia, né? Porque o Stalin também fez a mesma coisa. Ele também falou que achava normal que o Exército Vermelho estuprasse as cidadãs da Alemanha nazista quando eles invadissem a Alemanha. Que era uma forma deles relaxarem. Tipo assim, você defende esse governo. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sistema sendo implementado. Existe essa hipocrisia porque você pode falar tudo do outro lado, mas você não pode falar sobre o seu.
Você não pode criticar os erros do seu lado. Reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal matar crianças palestinas. Então, o que a gente tá vendo é um genocídio. E sim, eu apoio a causa palestina. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Eu apoio a causa palestina, eu apoio a emancipação da Palestina do rio ao mar. Eu apoio que se pare a barbárie, o genocídio que Israel tá praticando não só contra o povo palestino, mas contra o povo libanês e contra o povo do Irã. Israel é uma besta nazi-sionista, é um regime de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Um dos meus livros... Lembrando que o governo chinês acabou de aprovar leis sobre não miscigenar entre as etnias da China, né? Então, faça o que você quiser sobre isso, cara. Porque é o que eu falo, cara. Se eles fizerem, pode tudo. Isso não é só falar sobre a hipocrisia da esquerda, não. Isso aqui é falar sobre o estado atual do debate no Brasil. Porque isso aqui vale pros dois lados. Claro que eu tô usando o Jones Manuel aqui, mas outro cara também deve ser assim com Israel. Porque eu também não gosto de Israel. Deixar isso aqui claro. O problema é que os caras, eles não conseguem criticar o próprio lado. Eles não conseguem aceitar que eles têm críticas que podem ser feitas ao próprio lado. Livros Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI, que eu organizei, livro com textos do Domênico Lossurdo. O Lossurdo faz uma análise entre sionismo e nazismo e mostra a semelhança entre os dois. Isso aqui entra naquele último vídeo lá que eu fiz sobre fascismo, né? Que eu falei que não existe fascismo, cara. Não existe uma coisa que você consiga unir todas essas ideologias que eles consideram como fascista. Os caras só botam a peste fácil, porque já é uma peste que ficou negativa na visão popular. Eles pegam o nome e começam a colocar em tudo que for contra o que eles acreditam. Se é uma ideologia de direita, é fascismo. Se não é completamente a nossa ideologia de esquerda, já tá um pouco perdendo pro fascismo. Já pode ser fascismo, já pode ser chamado de fascismo. Regimes. Hoje, o mundo inteiro repudia a barbárie praticada por Israel. Até os Estados Unidos, que nos últimos 60 anos foi o maior aliado de Israel, a maioria da população estadunidense reprova a política de Israel, reprova a submissão do governo estadunidense a Israel. Tanto é assim que o Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York, a principal cidade do país, justamente com um debate, 4 minutos, com um debate de enfrentamento ao sionismo em defesa da causa palestina. Agora, a vagabundos, a gente desonesta, a gente sem caráter, sem coração, que quer... Cara, já foi quantos minutos já? Porque até agora ele não respondeu a pergunta sim ou não, cara. Você apoia ou não que eles façam isso? Só responder a pergunta. Qual é a dificuldade de falar, não, eu não apoio? É negar o que é um genocídio e quer falar, mas o Hamas é violento, o Hamas isso e aquilo. Deixa eu contar uma historinha rápida pra vocês. Conversa de historiador. Quem liderava a resistência palestina era a Frente de Libertação Nacional da Palestina, uma organização marxista-leninista laica que defendia a igualdade entre homens e mulheres. Aí o próprio governo de Israel começou a prender e matar os militantes marxistas-leninistas da frente e o governo de Israel estimulou a criação do Hamas. Uma curiosidade sobre o Hamas é que uma das lideranças dele no passado era um homem homossexual assumido. E tipo assim, o que aconteceu foi que esse cara, ele começou a ficar impopular dentro do próprio Hamas, porque as pessoas do mundo islâmico não gostam muito de gente desse tipo, né? Como forma de criar um movimento religioso para diminuir o apoio no Ocidente. Inclusive o Hamas não é um movimento religioso. Eles têm pessoas religiosas dentro do movimento, mas eles não são religiosos. Isso aqui é uma parada que deixa claro que o movimento do Hamas, ele não é um movimento ideologicamente religioso, como é, por exemplo, o pessoal lá do Afeganistão. Como foi a Revolução do Irã, né? A Revolução Persa lá, ela foi completamente religiosa. Essa revolta do Hamas não tem uma parada 100% religiosa. Inclusive, dentro do mundo islâmico, eles já têm discordância se o que eles estão fazendo é uma jihad ou não. Porque não é exatamente uma guerra religiosa, é uma guerra por território. A causa palestina. E aí, como a autoridade palestina se desmoralizou por causa dos seus acordos e conciliações com Israel, o Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Respondeu. E esse é o motivo dele estar sendo comentado agora no Twitter, que é, ele falou que sim, a gente apoia todas as formas de resistência, inclusive estupro. É o que eu falo, cara, porque, tipo assim, eu consigo defender uma autocracia, uma ditadura, sem defender absolutamente todos os atos dessa ditadura. Eu consigo falar que o Bukele é um cara genial, que ele é brilhante, sem falar que eu acho que é uma ideia legal ele fazer a economia do país ser baseada em Bitcoin.
Pra mim isso foi uma ideia merda. Mas e daí? Isso não vai tirar o fato de que toda a parte dele do sistema prisional é uma parada que eu achei brilhante, que ele conseguiu acabar com a criminalidade no país através disso. Que ele consegue agora realmente fazer acordos com os líderes do tráfico, sem precisar se rebaixar, como acontece aqui no Brasil, como acontece com o governo brasileiro, que a gente tem um diálogo cabuloso com o PCC. Mas o João de Manuel não consegue falar que, não, eu sou contra que o Hamas faça estupro. E não é nem tipo assim, uma parada que ele vai implementar no país dele. O Hamas não tem nada a ver com o Brasil. Eu acho que a única pessoa que consegue responder de forma 100% livre a questão de Israel-Palestina foi só o Harlan Ellison, né? Que é aquele escritor que é um escritor de ficção científica. Que ele foi perguntado, né? Porque ele é judeu, foi perguntado o que ele acha da situação Israel-Palestina. Ele foi bem incisivo em falar o seguinte: eu acredito que a única solução para o Oriente Médio é você criar um muro em volta do Oriente Médio, fechar todo mundo lá dentro e deixar que eles se resolvam. Daqui a 100 anos a gente abre uma portinha lá pra ver se acabou a guerra. Se não acabou a guerra, fecha de novo e deixa continuar se matando. Uma hora eles vão se civilizar. Essa, pra mim, é a única resposta que você tem coerente com relação ao Oriente Médio. Porque eles gostam de guerra, eles gostam dessa confusão. Eles são um povo belicoso. Enquanto o israelense judeu ele quer tomar mais e mais território, ele tem esse negócio de consumir mais território, o islâmico ele tem essa ideologia que está dentro da religião dele de conquistar também. Então o melhor se fazer realmente é fechar eles no mundinho deles. O pessoal fala da China por causa dos Uyghurs, né? Do pessoal lá que são os islâmicos chineses que eles são reprimidos pelo governo chinês, são escravizados, mandados para campos de concentração e tal. Cara, a China faz isso por um motivo muito simples. Porque é impossível você conviver com pessoas extremistas religiosos islâmicos. Porque o religioso extremista cristão, ele se isola. Ele cria, como foi o caso, por exemplo, do cerco de Walker lá, do ramo davidiano. Os caras criam um cerco lá pra eles, ficam lá dentro. Eles não saem, eles ficam vivendo entre eles. E eles não causam problema para a população em volta. O problema é só entre eles e os próprios membros. Com o islamismo isso não acontece. Com o islamismo radical, o que você tem é coisas como, por exemplo, ataque terrorista. Você vai ter um islâmico saindo com uma faca matando pessoas inocentes na rua. Vai ter atropelamento com um caminhão. Então são dois povos que eu não consigo ver como eles vão conseguir encontrar paz, porque eles necessariamente não são povos pacíficos. Eles são povos que a religião, a ideologia, tudo deles é focado na conquista, é focado em tomar território, é focado em controlar. Então eu como brasileiro eu reconheço que a única forma de lidar com toda essa questão de Israel-Palestina é isso, cara, é ignorar. Porque isso não é sobre você. Isso não é sobre a gente, não tá envolvendo a gente, deixa isso lá. Só que aqui no Brasil, como a esquerda ela gosta de pegar pauta já de fora, né? A direita também um pouco, mas a esquerda um pouco mais. Eles gostam de tomar essa pauta americana para eles de falar sobre Israel-Palestina, como se o Brasil tivesse algum envolvimento nessa guerra. Não temos. Nós temos parcerias comerciais tanto com Israel quanto com países muçulmanos. Pra você ter uma noção, o Bolsonaro que é um imbecil, que é um cara que ele tem um QI negativo, ele consegue falar sobre a situação Ucrânia e Rússia da seguinte forma: nós temos aliança comercial com os dois lados, não vamos tomar lados nessa guerra. E o Lula, que é um cara mais à esquerda, ele não consegue fazer, ele não consegue tomar a posição ideológica de falar: não, a gente não vai tomar uma posição aqui, não, a gente é pró-Rússia, o problema é que a Ucrânia não quer conversar, a Ucrânia não quer negociar. Cara, não importa, a gente tá ganhando dinheiro com os dois lados. A gente não tem que sim tomar um lado nessa guerra, que a gente não tá lutando, é uma guerra do outro lado do mundo. E a mesma coisa vale pra situação do Israel e da Palestina. Você vê aqui, olha essa foto, cara. Até o Luigi consegue ver que ele não respondeu a pergunta da forma correta. Ele não consegue falar. Cara, eu sou a favor de tudo que Hamas faz, exceto o estupro, que o estupro eu acho que é um pouco demais. Eu acho que não dá pra fazer, tipo. Não dá pra gente defender que ocorram estupros. Ele não pode falar isso, cara. Ele não pode falar algo definitivamente contra a ideologia que ele defende. Quando o Luigi, que é outro cara que, assim como o Bolsonaro, é um cara de QI baixíssimo, não consegue reconhecer que o que o João de Manuel falou é uma merda, é uma barbaridade, é uma besteira absurda. Até ele consegue ver isso, cara. Você começa a perceber como o problema ideológico da esquerda, que é não poder criticar o próprio lado.
Você vê que agora o Jean Manuel tá querendo se juntar com o pessoal, né? Ele tá dando com a Erika Hilton. E é até engraçado, cara, porque ele criticava esse povo antes, falava como eles não eram radicais, como eles não eram extremistas, como eles deviam ser, como ele é. Que eles são uma oposição controlada. Agora ele tá lá mamando os caras. Você vê que antigamente ele falava abertamente contra o STF, agora ele não fala mais porque ele tem medinho de criticar o Alexandre de Moraes, que agora é o queridinho da esquerda. Tem vídeo antigo do Jean Manuel falando abertamente sobre pegar os ministros do STF pelos cabelos, puxar pelos cabelos e acabar com a raça deles. Eu posso falar aqui abertamente que eu sou a favor desse tipo de coisa. Eu posso falar aqui abertamente que eu quero mais é que o pessoal da STF se foda. Eu não posso falar o que eles merecem aqui, porque infelizmente a censura do YouTube não deixa. Se eu falar, esse vídeo vai cair ou vai acontecer igual com o vídeo lá do Pirula que ficou sem comentário por um tempão. É engraçado você ler até o chat, cara. Não, vixe, errou, meu Deus, cara, burro, misericórdia, Jones, puta que pariu, meu Deus, caiu. É só os cara assumindo que, olha, ele falou uma besteira aqui. Não fosse uma besteirinha, né, cara? Foi tipo assim, ele defendeu fazer estupros como forma de corrigir o lado oposto, como forma de punição ao lado oposto. Eu vi o debate depois dessa parte aqui, eu vi uma parte, né, que eu continuei assistindo porque eu botei pra ver sem corte, ver se tinha alguma coisa cortada e tal. E depois ele tenta se consertar, falando que não, eu nunca defendi que eles façam estupros aqui. Você acabou de falar, cara, eu vou até botar de novo aqui. Olha o que ele fala. A resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não A gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino, inclusive estupro. É isso que o João Manuel falou aqui. Não existe defesa pra isso, cara. Não tem como você disfarçar isso. Viu o pessoal falando, não, mas tá cortado. Ele falou mais coisa, que é cortar na parte que ele fala sobre os crimes de Israel. Cara, os crimes de Israel não importam se você tá falando que você defende os crimes do seu lado também. É só uma questão de lógica, é só você aceitar, se você assumir os seus erros, você assumir que você não consegue resolver esse problema sem ser com essa violência que você está propondo aqui. A gente não tá falando só de guerra, a gente não tá falando só de matar o adversário, a gente tá falando de coisas muito piores, cara. Coisas que só de eu falar aqui em vídeo, eu tô correndo o risco do meu vídeo ser desmonetizado, meu vídeo ser trancado, meu vídeo se perder os comentários, meu vídeo ser. Até sofrer consequências de não ser divulgado pros meus inscritos. Mas eu sou obrigado a vir aqui falar disso. Porque não tem outra forma de falar sobre isso, cara. Não tem como você se expressar sobre isso aqui. É isso então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, se tem uma coisa a acrescentar, por favor, deixe seu comentário. Se você não gostou do vídeo, também pode deixar seu comentário. Deixe seu like ou dislike também. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para doações aqui do canal. Se você quiser doar qualquer valor, é bem-vindo. Então é isso aí. Muito obrigado quem assistiu. Valeu, falou. Fui.